terceiro ano! Tudo bem com vocês? Essa é a primeira aula do segundo bimestre, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a criação de organismos internacionais e a importância deles. O objetivo dessa aula é que você compreenda por que os organismos internacionais foram criados e nós vamos analisar o contexto histórico após grandes conflitos mundiais, como guerras, e entender qual o papel dessas instituições na cooperação entre países. Olha, essa aula é muito interessante, você tem que prestar atenção. E se não existissem regras? E se não existissem instituições internacionais? Como os países resolveriam conflitos, guerras ou problemas globais, como a fome, pandemias e mudanças climáticas? Bom, ao longo da história, muitos conflitos entre países geraram destruição, crises econômicas e milhares de mortes. Depois das grandes guerras do século XX, surgiu uma preocupação mundial: criar instituições capazes de promover diálogo, cooperação e evitar novos conflitos globais. Essas instituições ficaram conhecidas como organismos internacionais. Mas o que são organismos internacionais? Vamos descobrir agora. Os organismos internacionais são instituições formadas por vários países com o objetivo de resolver problemas comuns e promover a cooperação entre as nações. Esses organismos atuam em diversas áreas, tipo paz e segurança, economia, saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos. Agora vamos ver o contexto histórico da criação desses organismos. A maioria desses organismos surgiram após grandes guerras mundiais, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 até 1945. E essa guerra, em especial, deixou milhões de mortos, cidades destruídas, crises econômicas profundas e deslocamento de populações. E diante dessa devastação toda, vários países perceberam que era necessário criar instituições internacionais para evitar novos conflitos e promover uma cooperação global. Vamos ver quais são os principais organismos internacionais. Vamos começar com a ONU, a Organização das Nações Unidas. Criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, os objetivos principais da ONU é manter a paz mundial, mediar conflitos entre países e defender os direitos humanos, promover o desenvolvimento social e econômico, e hoje reúne quase todos os países do mundo. Temos um outro organismo internacional, que é o FMI, Fundo Monetário Internacional. Criado em 1944, as funções do FMI são ajudar países em crise econômica, estabilizar o sistema financeiro internacional, oferecer empréstimos para recuperação econômica. Temos também o Banco Mundial. Você sabia disso? Que existe um Banco Mundial? Sim, criado também após a Segunda Guerra. E qual é o objetivo do Banco Mundial? Financiar projetos de desenvolvimento, combater a pobreza, apoiar financeiramente a educação em países em desenvolvimento. E temos também a OMS, Organização Mundial da Saúde. Criada em 1948, o objetivo era o quê? Coordenar ações internacionais de saúde, combater doenças, orientar políticas de saúde global, e foi muito mencionada durante a pandemia de Covid. E qual é a importância dos organismos internacionais? Bom, essas instituições são muito importantes porque elas promovem diálogo entre os países, ajudam a evitar guerras, coordenam ações globais e enfrentam problemas que ultrapassam fronteiras. Exemplos de problemas globais: mudanças climáticas, pandemias,
crises econômicas, conflitos internacionais, tal como Israel e Estados Unidos atacando o Irã. E nenhum país consegue resolver esses problemas sozinhos. Vamos problematizar um pouquinho. Apesar da importância desses organismos internacionais, eles também são alvos de crítica. E como são alvos de crítica? Porque eles nem sempre cumprem o seu papel. O FMI, por exemplo, ele pode se tornar uma máquina destrutiva num país quando esse país se torna refém financeiramente dele. Tá, então vamos fazer algumas perguntinhas aqui para nós mesmos. Todos os países têm o mesmo poder dentro dessas instituições? Países ricos influenciam mais nas decisões? Essas organizações conseguem realmente evitar guerras? Você acha que esses organismos internacionais conseguem manter a paz mundial? Essas questões fazem parte dos debates sobre política internacional e relações de poder no mundo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, beleza?